vamos falar sobre esse segundo ponto, né, segunda temática, sobre a proposta de estudar teologia. Primeiro, falamos porque estudar teologia, falamos sobre a necessidade de estudar teologia, falamos por como estudar teologia, né, e quais os pré-requisitos no aspecto da espiritualidade. Não podemos desvincular a teologia da espiritualidade e da oração. Agora, a proposta de estudar teologia, do estudo da teologia. Karl Renner, ele vai dizer o seguinte: teologia é a explanação e explicação consciente e metodológica da revelação divina, recebida e aprendida na fé. Então, palavra-chave dessa frase: explanação, explicação consciente. Então, eu explano, eu explico de maneira consciente e também de uma maneira metodológica a revelação divina. Então, eu recebo a revelação divina, que foi a palavra, tá certo? E eu vou explicar essa palavra para que outros entendam. E por isso eu tenho que ter metodologia e consciência. Eu preciso ter aprendido conscientemente sobre Deus para desenvolver uma metodologia de forma que esta revelação se torne mais simples para quem está ouvindo ela pela primeira vez. Vou dar um exemplo. Felipe, em Atos 8, foi direcionado pelo Espírito para poder explicar a um eunuco que estava assistindo, lendo, melhor dizendo, a palavra e não entendia, não compreendia. E aí, então, vai perguntar-se a ele: entende tu o que lê? Não, porque não tem ninguém para que me explique. Peraí, a Bíblia, o texto ali escrito, o fragmento que ele estava tendo ali, não era uma revelação de Deus escrita? Deus se revelou ao profeta Isaías, e o profeta Isaías, inspirado por Deus, escreveu. Mas por que o eunuco não entendeu? Não entendeu porque não tinha alguém para ensinar. Então, em outras palavras, não tinha alguém que já teve conhecimento teológico para expor aquela explicação para ele. A teologia é a ferramenta usada por Deus para nos ensinar acerca da sua palavra. É a ferramenta usada por Deus e pelos homens, vou completar aqui melhor, pelos homens, para melhor explicar a palavra de Deus de uma maneira coerente e bíblica. Então, quem não tem teologia, explica. Quem tem teologia, explica. Mas quem não tem teologia, explica, mas não tem profundidade. Quem tem teologia, explica com profundidade. Tá certo? Não estou falando aqui que qual pregação é mais espiritual. Não estou falando de espiritualidade nesse momento. Estou falando de profundidade. Quem não tem teologia, prega. Quem não tem teologia, ensina. Quem não tem teologia, educa, instrui, transmite. Mas quem tem teologia faz tudo isso com a maior profundidade. Percebe a diferença? Essa é a grande diferença. Então, ter teologia acrescenta, não reduz. Então, a teologia é a fé de olhos abertos, é a fé lúcida, inteligente e crítica. Deus é o seu objeto, um Deus que se revela e se faz conhecer na história, um Deus que vem a nós, um ser humano que se abre à manifestação de Deus. Isso é conceituação de teologia. É você ter um conhecimento de Deus, uma fé inteligente, não uma fé cega. Gente, o que eu mais vejo são pessoas levadas por ventos de doutrina, porque não tem conhecimento. Teologia é estudar. Você pegou a Bíblia e começou a estudar, você já está estudando teologia. Até agora, mesmo antes de fazer o curso, se você estudava a Bíblia, você já era um teólogo, já estava estudando teologia. O que acontece é que quando você entra num curso como esse, você está tendo um ensino direcionado, um ensino dividido em temas, um ensino segmentado, direcionado de maneira objetiva, clara, lúdica e também de uma metodologia que vai facilitar a sua compreensão.
Não adianta, queridos, queremos fugir. Tem muita gente que não quer fazer o curso de teologia, muita gente que não quer estudar um seminário, mas estuda a Bíblia, está estudando teologia do mesmo jeito. Porque quando você trata da teologia, você vai estudar a palavra de Deus, é algo que vai te forçar, entre aspas, a mergulhar mais fundo, a fundo. E quando você começa a mergulhar mais fundo, algumas crenças que você tinha, frutos de um ensino raso, e que não tinha, e que você achava que tinha que ser assim, elas vão começando a ruir. E automaticamente, em algum momento, você vai se sentir, meu Deus, tudo o que eu sabia está se desfazendo. Mas lembra, ninguém constrói um prédio em um terreno ocupado por uma casinha velha. Você tem que derrubar a casinha velha para construir o prédio no lugar. Então, de alguma forma, algumas coisas, ao estudar teologia, você tem que desconstruir. Algumas crenças você tem que derrubar para construir crenças mais fundamentadas biblicamente. Por isso que alguns pastores têm resistência de que suas ovelhas estudem teologia, principalmente pastor que não estudou teologia. Porque ele sabe que muito daquilo que ele ensina é fundamentado em uma fé vivencial, tipo, experiências próprias. Você vai observar em pregações cheias de testemunho pessoal. Quando a pessoa vai pregar, em vez de pregar o texto que leu, começa a falar só da sua vivência. É bênção, é edifica, é testemunho. Mas tudo tem o seu lugar. Em uma pregação bíblica, é Bíblia. Agora, em um momento de testemunho, você conta seu testemunho. Então, você vai percebendo isso, que em uma pregação onde se tem mais testemunho do que exposição bíblica, é porque essa fé da pessoa é mais fundamentada em vivência. Ah, Deus fez isso na minha vida, e Deus fez aquilo. Aí, uma pregação de 1 hora, 45 minutos, 50 minutos é testemunho, e 10 foi a leitura do texto, a oração e um comentário inicial ali da palavra. Então, a gente precisa perceber isso. Não é uma crítica, eu estou falando que é a diferença de alguém que prega, que tem teologia, que tem fundamentação. Não estou falando teologia apenas um certificado e curso, mas que estuda a Bíblia. De alguém que prega em cima de vivências, em cima de notícias de jornal. É uma outra questão. Inúmeras pessoas, e até para pastores, pregar em cima das notícias do dia, daquilo que ele assistiu no G1, leu no G1, melhor dizendo, assistiu ali no Jornal Nacional, e ele fala e tal, e traz aquilo para a realidade da igreja. Mas ele não consegue, ele não prega usando isso como um elemento dentro da pregação, mas isso acaba se tornando o elemento principal. Por quê? Porque não tem base e nem fundamento teológico para poder argumentar na pregação. E isso é o que eu falo dos extremos. Né? Então, Wayne Gruden, ele vai dizer o seguinte: uma doutrina é o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de algum tópico específico. Quando nós olhamos para a teologia, nós vamos perceber dentro da teologia doutrinas, dogmas, ensino. E a doutrina é isso. Nada mais é do que o que a Bíblia nos ensina acerca de alguma situação específica, seja hoje, ou seja, o que aconteceu no passado. Então, temos que compreender, por exemplo, o que a Bíblia diz sobre aborto, homossexualismo. O que a Bíblia diz sobre música. O que a Bíblia diz sobre casamento. Qual a doutrina bíblica para esses assuntos? O que a Bíblia diz? Nós temos que perceber que a doutrina é o que a Bíblia, como um todo, nos ensina acerca de algo específico. Então, não é um trecho da Bíblia. É como a Bíblia, como um todo, ensina sobre alguma situação. A gente precisa entender que a Bíblia é uma exposição de vários assuntos. A Bíblia discorre sobre todos os tópicos, sobre todas as ações que nós precisamos entender. A gente tão somente precisa compreender o que ela está dizendo sobre algo específico que nós queremos aprender. Pastor, tem algum assunto que a Bíblia não toca? Talvez não vai ter um nome daquilo especificamente, mas vai ter os elementos
bíblicos que fundamentam acerca daquilo. Então, dentro essa doutrina, dentro desse ensino bíblico no todo, eu posso extrair a verdade para aquele assunto específico. Exemplo, como eu disse aqui, sobre homossexualismo, sobre lesbianismo, sobre bebida, sobre álcool, bebida forte. Tem gente que pergunta, crente pode beber bebida forte? Crente pode fazer isso? Crente pode fazer aquilo? Lembrando que o evangelho não é um evangelho do que não pode, mas do que eu devo fazer. E dentro do que eu devo fazer, tem algumas coisas que, obviamente, eu não vou poder fazer. Como Paulo disse, tudo eu posso, nem tudo me convém. Certo? Então, a doutrina bíblica vai nos ensinar sobre alguns pontos específicos. Então, aí vai entrar a questão da teologia sistemática, que é a sistematização de doutrinas, de ensinos. Então, essa sistematização, podemos dizer, por exemplo, os ensinos sobre a pessoa de Cristo, cristologia. O ensino sobre a pessoa do Espírito Santo, pneumatologia. A doutrina, né, os ensinos acerca da igreja, a eclesiologia. A doutrina, os ensinos acerca do fim dos tempos, escatologia. E assim vai sucessivamente. Então, é essa definição de doutrina o que nós podemos colocar aqui. Né? Então, dessas doutrinas principais apresentadas na Bíblia, o que a gente pode observar, a doutrina da palavra de Deus, que nós vamos estudar, que é a bibliologia, ou nós estudamos como introdução bíblica, então é a doutrina da palavra, é o estudo da palavra, o que nós podemos aprender acerca da Bíblia, sobre a sua composição como um livro, como palavra de Deus, como o seu cano sagrado, foi o que nós estudamos, a introdução à Bíblia. A doutrina de Deus, o que é a Bíblia, ou o que o conhecimento do homem já adquiriu acerca da pessoa, da figura de Deus, ok? Doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, nós já estudamos aqui. Doutrina dos anjos, angelologia. Doutrina do homem, que é antropologia. Doutrina do pecado, a martiologia. Doutrina da salvação, soteriologia. Doutrina da igreja, eclesiologia. Doutrina do futuro, escatologia. Então, essa sistematização, é isso que nós chamamos de teologia sistemática. É quando nós segmentamos os pontos, né, alguns ensinos da Bíblia e estudamos por cada um deles. Então, nós já estudamos aqui cristologia, já estudamos pneumatologia, já estudamos aqui bibliologia, que é a introdução à Bíblia. Então, já estudamos angelologia, vamos estudar futuramente a doutrina de Deus, que é a teologia, mas focada no aspecto da pessoa de Deus. Já estudamos pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Então, é sobre essa questão. História da igreja, próxima matéria. Vamos falar sobre eclesiologia, enfim. Então, quando nós olhamos sobre a teologia do ponto de vista de Deus, nós vamos perceber que Gênesis 1:1 vai nos falar sobre essa questão da existência divina. Né? Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, a Bíblia não vai ter uma preocupação em provar sobre a existência de Deus. Então, Deus, ele existe desde a eternidade. Uma pessoa de consciência nunca vai negar a existência de um ser criador que organizou, que criou e organizou, sistematizou todo o universo que nós conhecemos. Quem olhar para o mundo vai perceber que o mundo foi feito por um ser inteligente que criou, mas não apenas criou, organizou, gerenciou toda essa criação. É por isso que quando nós vamos ter essa questão da existência de Deus, essas provas sobre a existência de Deus, nós vamos ter alguns argumentos que eu vou expor aqui para vocês agora, e começando pelo argumento cosmológico. O que seria o argumento cosmológico, que vai trazer aí sobre as provas da existência de Deus, o que podemos chamar provas tradicionais, porque são os argumentos mais tradicionais
que provam acerca de Deus. Esse argumento vai trazer o fato de que toda coisa conhecida do universo tem uma causa. E como toda causa, tem um efeito. Então, quem é a causa da origem do universo? É Deus. O universo é o efeito. O que é isso? O universo é o resultado da existência de Deus. Então, o mundo existe porque existe um Deus que o criou. Então, o argumento cosmológico é esse: é que o universo, para existir, teve uma causa. O universo é a causa, Deus. Perdão, o universo é o efeito, Deus é a causa. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Inclusive, nós, quando estudamos lá em Pentateuco, nós falamos sobre algumas ciências de confronto com o que a Bíblia diz. E ao confrontar a ciência e a Bíblia, nós vimos que a Bíblia leva vitória em todas. Então, se você quiser saber mais, volta lá em Introdução à Bíblia e você vai perceber esse ensino. Então, Deus é a causa primária de todo o universo. Depois nós temos o argumento teleológico, né? Teológico, não é? Teleológico. O que seria? Ela vai concentrar na harmonia, na ordem do planejamento do universo. Isto é, Deus criou, ele é a causa, ok? O mundo é o efeito. Mas Deus não apenas criou, mas Deus sistematizou, Deus organizou. Tudo que você vê no universo, gente, está no seu lugar. O céu, a terra, o mar. Você vai perceber que o mar, ele respeita os seus limites, né? Exceto em situações que a própria Bíblia diz que isso ia acontecer, maremotos, a Bíblia diz que ia acontecer. Isto é, o mar iria desrespeitar os seus limites propostos por Deus. Né? Então ele ia invadir lugares que não era para ele invadir. Lembrando que os maremotos é uma evidência dos fins dos tempos, mas que já aconteceu em outros momentos da história. Por exemplo, quando Deus abriu as comportas do céu para o dilúvio, ok? Então, o universo não apenas foi criado, mas organizado. Olha as estrelas, olha a distância da Terra para o Sol. Se a Terra fosse milímetro mais próximo do Sol, nós morreríamos todos queimados. Não existia nada na Terra que o Sol ia queimar. Mas se ela fosse milímetros mais distante do Sol, morreríamos todos congelados. Olha que coisa! E não estou falando de coisas milimétricas, tá? De distância. Então nós vamos perceber que todas as coisas do universo obedecem uma lei. A lei. Então, e Deus é tremendo. Então nós temos o argumento ontológico, que seria o argumento de que Deus é o ser maior do que qualquer coisa que se possa imaginar. Então, precisamos compreender que Deus ele é um ser tão grandão. Né? A Bíblia diz que a terra é os cabelos dos pés do Senhor, e Deus está sentado sobre o globo da terra. O profeta Isaías diz isso. Mas ele cabe no nosso coração. Isso é tremendo. Então, esse é o argumento. E o quarto argumento, que é o argumento moral. Né? Então, parte do senso humano, do certo e do errado. A necessidade da imposição da justiça. Isso tudo faz parte desse argumento. Quando nós temos a concepção do certo e do errado, da moral, do que fazer, da justiça em relação a ser um ser justo, isso tudo vem de Deus. Precisamos compreender que, lendo aqui o texto que está aí na tela, no slide, parte do senso humano, do certo e do errado, e da necessidade da imposição da justiça. E raciocina que deve necessariamente existir um Deus que seja a fonte do certo e do errado, e que vá algum dia impor a justiça a todas as pessoas. Então, a justiça, o certo, tem o seu início, e o seu início é em Deus. O ser humano não teria condição
de ter ser o criador das coisas certas, mas o ser humano teria herdado o certo e a sua concepção de justiça em Deus. Nós temos o quinto argumento, que é o argumento histórico, né? Que é o sentimento divino como uma forma de culto. Todo ser humano, desde o seu início, isso olhando pelo olhar histórico e científico, todo ser humano e antropológico precisa adorar alguma coisa. Ele sente falta de servir e de adorar alguma coisa. Até as tribos que não conheciam Deus, o Deus de Israel, Cristo, eles adoravam alguma coisa. A terra, ou o sol, ou os animais. O panteísmo sempre existiu. Então, é da natureza do ser humano ter que adorar alguma coisa, algum ser. Por isso, quando alguém não está adorando a Deus, está adorando o dinheiro, está adorando o futebol, está adorando a novela, está adorando os filhos, o cônjuge. O ser humano não vive sem adorar alguma coisa. Então, como declara o Salmo 19, verso 1, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Hebreus 1,19 diz, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então, precisamos conhecer Deus. Precisamos entender mais sobre esse Deus. Precisamos compreender sobre essa natureza de Deus, e é o que nós estamos fazendo aqui. Certo? Em João 4, 24, Jesus vai dizer que Deus é Espírito. E é por isso que, para conhecer Deus, precisamos não apenas estudar a teologia, mas estudar de uma maneira espiritual. Aprender de Deus de uma maneira espiritual. A Bíblia vai declarar que Deus existe. Né? A Bíblia vai declarar que, através das coisas criadas, podemos saber que Deus existe. A Bíblia declara que nossa subsistência na Terra declara que Deus existe. Então, a Bíblia ela vai dizer que se nós estamos vivos, é porque existe um Deus que nos deu a vida. Ele é o Criador de todas as coisas. Deus é uma pessoa. Que são seus atributos? Cada uma das qualidades, propriedades de um ser, isso é atributo. Quando alguém tem características. Então, nós podemos dizer que as características de Deus, os atributos de Deus, as qualidades, as propriedades de Deus, elas são ímpares. Ela tem os atributos comunicáveis, que são as características que ele deu a nós também. Ele tem e deu a graça de termos, por exemplo, amor, perdão. Deus nos deu esses atributos. Ele tem. Ele é a fonte do amor. Ele é a fonte do perdão. Mas nós teremos os atributos, as características incomunicáveis, as características que não foram atribuídas a nós. E esses atributos nós veremos como onipotência, onipresença. Né? Ele é um Deus espiritual, que é um Deus que transcende a racionalidade humana. É um Deus que tem todo o poder. Deus é uma pessoa que tem personalidade. Da mesma forma que nós falamos que Cristo é uma pessoa e não era apenas espírito, da mesma forma que falamos que o Espírito Santo não é apenas um espírito, era uma pessoa, Deus é uma pessoa. 3 pessoas e um Deus, o que nós chamamos de Trindade. E aí vamos falar um pouco sobre o exemplo que eu dei atrás, sobre o batismo de Jesus, né? Que quando Jesus saiu da água, ele disse que Jesus era o filho amado dele, a qual ele tinha muito prazer. Então, Deus é uma pessoa que tem sentimentos, que tem emoções, que tem alegria. Né? Então, quando nós falamos da doutrina de Deus, falamos da teologia. Deus, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, a existência de Deus e as suas provas racionais, então, é uma forma racional de provar Deus, mesmo que não temos como explicar a origem dele e verdadeiramente como ele é em essência.
Nós temos como falar da personalidade, porque essa personalidade é revelada. Um Deus que se ira, como está lá no Salmo, se não me engano, Salmo 7. Deus é justo, um Deus que se ira todos os dias. Ele é um Deus cuja sua natureza, como eu disse, ele deu atributos a nós que ele tem, mas ele não deu outros. Deus faz parte da Trindade, ele é um Deus triuno, né? Então é o 3 em 1. Então, quando nós olhamos sobre cristologia, que é Cristo, falamos da sua humanidade, divindade, caráter e obras, enquanto em Deus nós falamos sobre esses 4 primeiros pontos. E aí, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, que é a pneumatologia, que fala sobre a natureza, sua obra da criação, batismo, dons, frutos, seu relacionamento com a igreja, nós falamos sobre isso. E angelologia, né? Tanto os anjos caídos, os demônios, Satanás, enfim, a natureza dos anjos, os anjos como os agentes de Deus. Então, dentro dessas doutrinas, nós já falamos sobre essas aí, essas 4. Antropologia, sobre o Deus que criou anjos e homens, a origem e a criação do homem. E aí eu quero focar aqui no homem, né? Quando Deus criou os anjos, nós tratamos sobre angelologia, e agora homens. A origem e a criação do homem, a natureza do homem. Nós vamos ver isso. Antropologia é na nossa grade aqui, a última matéria, mas pode ter algumas mudanças aí futuras. Natureza do homem, a imagem e a semelhança de Deus, o destino do homem, ou para onde ele vai depois da morte, o que acontece com ele. Veremos isso, tanto em estado intermediário, em escatologia, quanto em doutrina do homem. A martiologia, que é os relacionamentos homem, Satanás e pecado, sobre essa questão. A origem do pecado, caráter, o primeiro pecado do homem foi pedado. A ideia bíblica do pecado, e, enfim, tudo que refere ao pecado trataremos em armatiologia. Depois nós teremos soteriologia, que é ainda na parte de relacionamentos, né? Salvação. Depois teremos a eclesiologia, que fala sobre a igreja. Como eu já mencionei aqui, vou focar aqui. Últimas coisas, escatologia, que é o destino final, o arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, enfim, a doutrina da Bíblia, bibliologia, ou introdução da Bíblia, revelação divina, Jesus como tema central, sua inspiração, cano sagrado, a estrutura, as línguas, as versões. Nós estudamos a primeira matéria que nós estudamos no nosso curso. E aí nós vamos falar sobre a próxima aula agora, essas divisões da teologia, e vai ser muito importante você refletir sobre essas questões.